Gravação iniciada, boa noite, sejam muito bem-vindos. Iniciando hoje a nossa terceira web-aula da Unidade Curricular Planejamento de Ações Educativas. Hoje vamos falar da importância das ações educativas e isso aplicado, né, para reconhecimento, por exemplo, das necessidades dentro de uma organização vinculado às obrigatoriedades das normas regulamentadoras. Então, antes de iniciar as nossas orientações e a nossa web aula, eu vou passar um vídeo, até mesmo porque a gente vai ganhando tempo de mais pessoas entrarem na nossa web. E aí, assim que finalizar o vídeo, a gente já inicia os conteúdos, tá bom? Deixa eu já colocar aqui para rodar o vídeo. Vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% para você. No programa de hoje, vamos conhecer as responsabilidades do empregador, dos trabalhadores, do supervisor de entrada e do vigia. Tudo isso para garantir um dia seguro e tranquilo. O lugar é pequeno? Tem entradas e saídas limitadas? A ventilação é pouca e a quantidade de oxigênio inadequada? Então estamos falando de um espaço confinado. Só pode entrar nessas áreas quando não tiver outro jeito. E tem mais, ninguém deve trabalhar lá sozinho. Dentro, a ventilação é tão baixa que os cuidados com explosão, incêndio e asfixia são redobrados. Então vai precisar de um sistema para identificar os perigos e as medidas preventivas. E quem trabalha aqui deve ter avaliação médica atualizada e específica para a função, com emissão do atestado de saúde ocupacional. As NRs 18 e 33 têm os segredos para deixar o perigo no chinelo. Para começar, é importante que cada um saiba das suas tarefas. O empregador é quem indica o responsável técnico para representá-lo. Afinal de contas, checar se as condições de segurança estão ok não é para qualquer um. Também é responsabilidade dele identificar os espaços confinados, seus riscos específicos e, de quebra, colocar as medidas de segurança e saúde em prática. Adivinha quem garante a capacitação dos operários? É dever do empregador implantar os programas quando acontecer alguma mudança na obra, em alguma situação que exija novo treinamento, nos casos em que se desconfie de desvio no uso ou procedimentos de entrada e se a equipe não estiver bem informada. Também é tarefa do empregador fornecer e garantir a utilização dos equipamentos de proteção de acordo com a permissão da entrada de trabalho, informar as empresas contratadas sobre os perigos e implementar os procedimentos de emergência. Entrar no espaço de confinamento só depois da permissão de entrada e trabalho emitida pelo supervisor, válida só para um acesso. Antes disso, o empregador dá notícias sobre como andam as condições de risco. Por fim, ele garante que os trabalhadores possam interromper as atividades e abandonar o local de trabalho, em caso de suspeita de risco para a segurança e saúde. Os operários também fazem parte dessa história. E é importante usar os equipamentos fornecidos pela empresa e seguir tintim por tintim as instruções recebidas no treinamento. E só quem tem autorização pode entrar nos espaços confinados. Encontrou alguma situação de risco? O vigia ou supervisor de entrada devem ser avisados na hora. O supervisor de entrada recebe os operários todo santo dia. E se precisar, também pode trabalhar como vigia. Emite a permissão de entrada e trabalho e faz os testes para checar se os equipamentos e os procedimentos estão de acordo com a permissão. Ele também confere o acionamento dos serviços de emergência e salvamento, cancela os procedimentos de entrada quando dá alguma zebra e encerra a permissão depois de terminado o serviço. E o vigia? Esse aí protege e monitora os operários e ainda fica bem na entrada do espaço confinado. Daí pode se comunicar com quem está lá dentro. Depois do trabalho, ele garante que ninguém fique lá. Na hora da emergência, ele aciona a equipe de salvamento. Perigo à vista?
Só mesmo vigia para organizar o abandono do espaço. Hoje você viu. Quem indica um responsável técnico para cuidar do espaço confinado é o empregador. Ele também garante a implementação de todas as medidas de segurança e a capacitação de todo mundo. Os trabalhadores seguem as instruções de treinamento e, se encontrarem algo errado, avisam os responsáveis na hora. Se o assunto é ir e vir, estamos falando do supervisor. Ele emite e encerra a permissão de entrada e trabalho todos os dias. E o vigia controla a entrada e saída de cada um. Se der algum pepino, ele aciona a equipe de salvamento. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando então a nossa web aula, né, de planejamento e ações educativas. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindas. Então, hoje vamos falar da nossa terceira atividade, tá? Antes de chegar na atividade, só vou conversar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo. E, e essa é a nossa penúltima web aula dessa Oceanos das Férias, ok? Sendo que, né, as atividades estão aí disponíveis para vocês até semana que vem, que se seguindo o nosso cronograma, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, só para refrescar um pouquinho e acompanharmos aqui o nosso cronograma de atividades. Deixa eu só colocar aqui. Então, tem que parar de compartilhar para poder colocar na sala de vocês, que eu já coloco. Essas necessidades, né? Eles inclusive mostram para a gente que isso não é bem importante você adquirir essas necessidades. Então, aqui, meninas, a nossa UCEI vai até o dia 24/7, tá? E eu vou deixar as atividades abertas para que vocês possam realizar, é, caso queiram fazer antes das férias, mas nas férias, né? Mas eu sugiro que vocês façam as atividades, né? Não deixe para a última hora. Ver se consigam terminar até antes das férias, para que vocês possam ficar mais tranquilas, né? E aproveitar as férias, dar uma descansada, ler os materiais, né? Fazer pesquisas, mas assim, ficar com a cabeça mais tranquila, não com aquela obrigação de entregar. Então, quanto antes vocês conseguirem entregar para vocês, melhor, tá? Eu sei que eu coloquei aqui o término até dia 30/6, mas eu vou abrir, né? Deixar abertas as atividades até o dia 20, tá? Deixar até o dia 27, sendo que dia 24 a UC vai encerrar. Então, é interessante que vocês façam as entregas, tá, o quanto antes, para que vocês possam aí passar para a segunda UC desse módulo de forma tranquila, tá bom? Nesse sábado, não sei se a coordenação já entrou em contato com vocês, informando sobre o próximo encontro presencial, né? E seguir as orientações da unidade. A unidade vai entrar em contato com vocês e vai dizer a vocês quando será o próximo encontro. Mas aqui, né, das nossas web aulas, teremos hoje uma web aula, na próxima semana, e antes das férias, então, faremos o encerramento, né, das web aulas antes das férias, tá? Eu vou entrar de férias na segunda quinzena. Mas, assim, durante as férias, nós não teremos web aulas. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, até o dia 15/7, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou responder vocês pelo chat, tá bom?
Após essa data, eu estarei de férias e retorno somente em agosto, né? Na primeira semana ali, no dia 1º de agosto, eu já retorno. Então, a gente dá continuidade aí das nossas atividades, passando para uma nova seta. Quando vocês retornarem de férias, nós já vamos entrar em uma nova UC, que é coordenação, né? De programas de saúde e segurança do trabalho. Então, a maior do C do curso, muito interessante. Temos muito conteúdos, né, interessantes para passar para vocês, tá bom? Então, hoje, conforme eu havia dito, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa terceira atividade, né? Temos aí o questionário. Acredito que vocês já devem ter feito, né, o questionário. A SAP 1, que é a elaboração do certificado de treinamento, e a SAP 2, que eu vou conversar com vocês agora mesmo. Tá aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo até agora. Tudo bem? Deixa eu já abrir aqui. Bom, gente, quais são os benefícios? Quais são, né? Deixa eu só colocar aqui maior. Quais, né, os benefícios e de que forma as ações educativas podem contribuir para a redução da probabilidade de acidentes e doenças ocupacionais? Então, conforme eu já havia dito a vocês, o trabalhador, quando ele passa por um treinamento, quando ele recebe orientações, quando constantemente é informado para esse trabalhador, lembrado das ações que devem ser tomadas para a prevenção, né, de qualquer algo adverso, algum evento que não seja ali dentro da rotina de segurança do trabalho, dentro da rotina normal de trabalho. Então, é necessário que sempre sejam feitas essas ações para que lembre esse trabalhador quais são os procedimentos que ele deve seguir, né? Quais as normas, quais são os riscos que ele está exposto. Então, isso, de uma forma ou de outra, deve sempre estar sendo passado para os trabalhadores, seja em forma de DDS, forma de treinamento, capacitação, embora algumas ações são dadas como obrigatórias, como, por exemplo, treinamentos, temos normas regulamentadoras, como acabamos de ver o vídeo falando sobre a NR33. Então, a NR33, ela delega as atribuições. Então, ele tem a função do vigia, né? Tem a função do trabalhador mesmo que é autorizado a entrar para os autorizados e para os demais, né? Então, cada um tem a sua atribuição. Até mesmo a questão do conteúdo programático, a própria norma estabelece, tanto para o vigia quanto para os autorizados. E tem também a questão da carga horária. É diferente a carga horária do vigia e é diferente a carga horária do autorizado. E é diferente também a carga horária e a frequência ali para reciclagem. Ou seja, algumas normas estabelecem que quando eu vou fazer treinamento de reciclagem, eu não preciso necessariamente fazer 40 horas que foi necessária para fazer na admissão, ali no início. Então, eu posso ter uma carga horária reduzida, mas isso vai depender de quem? Sou eu que estabeleço isso? Não, não sou eu. Eu posso estabelecer como profissional de segurança do trabalho, caso a norma não cite essa exigência. Então, quando a norma não citar, eu vou conduzir no meu treinamento de acordo com as necessidades da minha empresa. Já contei para vocês a história, né? Outra vez eu visitei uma empresa onde eu fiquei com medo. Por quê? Porque o pessoal lá pegava empilhadeira, eles estavam quase que a posição corrida, porque era uma área de expedição, era uma grande indústria do ramo do laticínio, então eles ficavam movimentando a empilhadeira de um lado para o outro, pegando ali os produtos, né, finais e colocando dentro, fazendo pilhas para poder despachar esses produtos para o destino final. Então, isso era uma loucura. Eu me sentia insegura ao andar, transitar ali nas áreas onde mais tem empilhadeiras. Por quê? Porque as pessoas estavam dirigindo de uma forma perigosa, tá? Então, isso já me traz. Na hora, como eu estava fazendo a avaliação, já virei para a pessoa que estava me acompanhando, que era o técnico, e falei assim: olha, quando foi a última vez que o pessoal passou por um treinamento? Ele falou. Eu falei, será que não está, não é o momento
de repente, incluir aí na sua programação um treinamento de reciclagem para eles, porque olha a forma com que eles estão dirigindo. Entendeu? Então, assim, a norma, por exemplo, NR11, que fala, né, transporte, movimentação de cargas e armazenamento, não especifica, por exemplo, a carga horária, tá? Não tem o conteúdo programático, não tem quando que deve ser feito o próximo treinamento, a reciclagem, mas isso será perceptível do profissional de segurança de acordo com as necessidades. Então, aí o técnico tem certeza que ele repensou e deve ter incluído lá na sua programação o mais breve possível para a realização do treinamento, nesse caso aqui dessa história que eu estou contando para vocês. Então, gente, as ações educativas são muito importantes e isso é a nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta qual nós temos, sem, por exemplo, às vezes não vai gerar ônus, tá? Por quê? Porque às vezes eu não preciso gastar dinheiro para conversar com o trabalhador, para fazer uma ação, para fazer um movimento ali, chamar todo mundo, reunir, usar muito da criatividade. Hoje temos aí o universo a nosso favor, né? Temos inteligência artificial, temos tecnologia suficiente para ajudarmos a criar materiais, a criar ideias, né, para que nós possamos transmitir essas informações para os trabalhadores. Porque, gente, acreditem, segurança do trabalho sempre tem que ser dita, sempre tem que ser lembrada. Não adianta eu ir lá fazer o meu treinamento de aquário. O que que é isso por dentro do treinamento de aquário? Eu pego os trabalhadores, tiro eles lá da rotina de trabalho deles, coloco ele num ambiente bonitinho, ar-condicionado, sentadinho, e de repente eu jogo ele de novo para a indústria, esqueço, né? Deixo lá, né? Se fizer treinamento, tem certificado, não é assim que funciona. Eu tenho sempre que bater naquela tecla, mas tem sempre que ficar falando para adulto que tem que ficar usando. Tem, gente. Infelizmente, sempre tem que estar lembrando, sabe? Um filho sempre tem que falar, sempre tem que estar falando, ó, tá na hora de escovar os dentes, ó, tá na hora de tomar seu banho. É assim que funciona. Até a organização, os trabalhadores, criar, né, por si só aquela rotina para que isso faça parte, né, faça parte da sua rotina, faça parte da sua cultura. A criança, a gente ensina para a criança que ele precisa escovar os dentes, precisa tomar banho, lavar os pés até uma certa idade, né? A gente vai cobrando. Depois que fica grande, maiorzinho, a gente para de cobrar. Por quê? Porque ele entende que já consegue fazer isso sozinho. Ele já consegue conduzir nessas informações sem ficar lembrando, sem estar batendo aquela tecla. Assim são os nossos trabalhadores. Então, às vezes, quando formos por atuarmos aí, né, em indústrias, em organizações que ainda não tem essa cultura, né, de segurança do trabalho, teremos que usar essas ações educativas como nosso principal aliado. E temos que bater nessa tecla até isso passar a ser cultural, fazer parte da cultura da empresa. E é tão interessante isso, quando faz parte da cultura da empresa. Eu me recordo que outra vez eu fui fazer um levantamento em uma indústria de bebidas. Era uma multinacional, então, assim, as multinacionais são mais fáceis ter essa cultura, né? Porque isso é muito enraizado, embora as nacionais também já estão partindo aí para esse movimento, né, em criando essa cultura de saúde e segurança do trabalho, que deve ser, né, implementada não só nas multi, mas em todas as organizações. Então, eu visitei essa empresa, eu passei por uma integração muito rápida e andando, é, eu estava carregando alguns equipamentos assim na mão, fazia medição. Então eu não usei o corrimão para subir, né, as escadas, eu não usei o corrimão. E o próprio trabalhador olhou para mim, ele não está, ele estava passando assim, passou por mim, ele percebeu que eu estava subindo as escadas sem usar o corrimão. Aí ele apontou o dedo dele pro corrimão, falou, e fez assim para mim usar o corrimão. E foi muito interessante que não foi um técnico de segurança que me abordou, não foi um engenheiro de segurança, foi um trabalhador lá da produção mesmo que me abordou. Então, ou seja, é tão natural para ele fazer isso que ele me viu, ele se viu na obrigação de me alertar. Por quê? Eu estava fazendo errado? Tá, eu deveria dar o exemplo, mas eu não, né, aconteceu. E uma displicência, eu comecei a andar sem usar o corrimão e o próprio trabalhador chamou minha atenção. Então é tão interessante que isso passa a ser natural, passa a ser como escovar os dentes. Faz parte da rotina, né? Então, esse é o nosso objetivo: trabalhar numa organização, implementar essa cultura para que isso possa fazer parte da rotina,
para que isso seja tão natural quanto escovar os dentes todos os dias, entendem? Então vamos lá, né? Partindo aqui dessas ações educativas, é lei, tá, gente? 6.514 de 77, Lei do Trabalho, através da portaria 3.214, que contempla cursos, treinamentos, capacitações necessárias de acordo com cada atividade, né? Isso vai depender da atividade exercida, dos riscos presentes na função, dos produtos de formação de cada trabalho, ou ações ou campanhas específicas. Então, gente, por isso é muito importante conhecermos a empresa de uma forma completa, conhecermos todos os locais. Eu gostava de usar sempre essa frase quando eu entrava numa empresa: olha, onde houver trabalhador, eu preciso ir. Onde o trabalhador colocar o pezinho dele, eu tenho que ir. Ah, mas o trabalhador sobe, ele sobe, né? Eu quero ver onde ele sobe. Ah, não, mas o trabalhador ele entra no local muito fechado, eu preciso ver que local esse trabalhador entra. Então, gente, a gente tem que ter essa visão panorâmica, tentar entender o trabalhador no seu processo, na sua atividade. Não é só ir pelo cargo. Ah, ele é um mecânico industrial. Tá. Eu tenho N tipos de mecânicos industriais. Eu tenho um mecânico industrial que sobe em altura. Eu tenho um mecânico industrial que entra em espaço confinado. Eu tenho um mecânico industrial que trabalha com produtos químicos. Então, para cada tipo de situação, vai ser né, vai ser exposição de riscos diferentes. Então, eu preciso entender a exposição desses trabalhadores para indicar as melhores ações educativas, dentre elas as obrigatórias, conforme acabei de citar, os treinamentos e capacitações de acordo com as normas regulamentadoras. Então, gente, não dá para eu botar tudo num pacote, né, e falar assim, não, todo mundo aqui vai fazer o treinamento X, todo mundo aqui vai fazer o treinamento Y. Eu preciso entender a rotina da empresa, eu preciso entender o processo. O que que é isso? O que que é o processo? Eu preciso entender o que ele faz, o passo a passo. Ele colocou o pezinho dele na empresa, o que que ele vai fazer? Não é o cargo, não é pelo cargo, porque o cargo é uma coisa. Às vezes o que está na carteira não é exatamente aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz tem nome, chama-se descrição da tarefa ou descrição de atividade. É a descrição que ele realiza desde o momento que ele entrou, né, que ele colocou o pezinho dele dentro da empresa até o momento que ele sai. E devemos observar que, às vezes, tem algumas exceções, e essa exceção, né, de atividade que ele executa se enquadra dentro desse contexto aqui da Lei 6.514. Como assim, Poliane? Deixa eu citar um exemplo para vocês. Outra vez eu fui numa empresa onde tinha ali, né, todo o a sua área de produção. Ali todo mundo fazia o que na produção? Operava máquina, operadores de máquina, enfim, operador de máquina e auxiliar. Operador de máquina auxiliar, ok. Eu poderia simplesmente botar todo mundo num pacote e falar assim, não, aqui todo mundo, operador, o risco ocupacional é o mesmo risco ocupacional para todos, mas eu precisei fazer uma coisa, porque eu vi uma empilhadeira, eu vi essa empilhadeira lá. Eu falei assim, quem opera empilhadeira? O operador de máquinas. Quem é o operador de máquinas que opera empilhadeira? É o fulano. Chama o fulano para mim, veio o fulano. Eu falei, você opera empilhadeira? Opero. Você tem um treinamento de NR11? Tenho. Então, olha só a exceção. Ele é um operador de máquinas, assim como todos os outros operadores dentro daquela área de produção, mas ele tinha algo diferente. Ele operava uma empilhadeira. Então, o treinamento, a ação educativa, o meu planejamento, entendem isso? Vai ser diferente para ele dos demais. Eu não posso simplesmente colocar todo mundo, falar que tem que fazer só NR12, esquecer do trabalhador que opera empilhadeira. Ah, mas ele opera empilhadeira uma vez na semana, porque que a demanda é baixa. Não importa. Botou a mãozinha dele, subiu numa empilhadeira, dirigiu. Ele precisa fazer o treinamento de NR11, bem como todas as outras. Entrou no espaço confinado, mas ele entra no espaço confinado uma vez no ano. É o suficiente para ele morrer asfixiado dentro do espaço confinado. Ah, mas ele sobe a altura uma vez no mês. Mas uma vez que ele cai numa altura, dependendo da queda, sem a devida proteção, é o suficiente para ele ter uma grave lesão ou uma morte, ou um óbito.
Entendem isso? Então, por isso, gente, é muito importante nós, técnicos de segurança do trabalho, não temos que sermos profissionais de dentro do escritório. A gente tem que sair ali. Claro que a gente tenha todas as nossas atividades e rotinas dentro do escritório. Eu gosto muito de falar isso para todos os meus alunos. Gente, técnico de segurança do trabalho tem que entender do processo, tem que saber como que funciona, tem que conhecer os trabalhadores. Tem que conhecer os trabalhadores. Tem que saber quem que é, não saber o nome de todo mundo, ninguém tem memória de elefante, mas entender que dentro daquela área o processo é X e eu tenho trabalhadores que realizam as atividades, né? E eu tenho trabalhadores que têm a exceção. Eu preciso entender a rotina. Porque como que eu vou fazer planejamento e dimensionamento de capacitações e treinamentos, por exemplo, se eu não souber da rotina dentro da minha organização, dentro da minha área? Entendem isso? Então, primeiro, PGR na mão, tá? Entender o PGR, entender a atividade, conversar com os trabalhadores, porque tem situações, gente, que é só conversar com o trabalhador para gente saber o que ele faz mesmo, falar a língua dele, falar o que que você faz aqui, como que, ó, o que você faz, como você faz e quando você faz. São perguntas fundamentais que a gente tem que fazer para os trabalhadores. E eles se sentem tão importantes, eles gostam de falar sobre as atividades que eles fazem, eles sentem assim, né, lisonjeados de ser abordados. Eu falo isso que eu já passei por isso muitas vezes, eu já abordei trabalhador, eu já vi profissionais, por exemplo, tá do lado do trabalhador e pergunta pro coordenador. Não, pergunta para o trabalhador. Ninguém melhor que ele para dizer como que é feita a atividade que ele faz ali todos os dias, sabe? Então, gente, deixa eu já deixar de conversa e vamos avançar. Olha só, obrigações de quem? Do empregador. Quem é o empregador? A empresa, a organização. Aquela pessoa que emprega, que está assinando a carteira, deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Tá? A empresa que vai promover tem ônus para o trabalhador isso, gente? Não, não tem ônus para o trabalhador. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador. Conteúdo programático, carga horária, aquele modelinho que eu passei para vocês que vocês fizeram, né? Então, aqui tem um treinamento inicial que deve ocorrer antes do trabalhador realizar suas atividades. Isso está onde? Na NR1, tá? Na norma NR1 deve ser obedecida. Então, gente, uma das normas que exige, né, essa obrigatoriedade de NR10, tá? Então, todo e qualquer trabalhador que realiza atividades que envolvem energia elétrica tem que fazer o treinamento de NR10. NR10 é dividido em treinamento NR10 básico e o CEP, né, que é dividido ali entre a alta tensão, ou seja, o CEP é algo mais específico, onde esses trabalhadores, né, que se enquadram nessa condição precisam fazer esse treinamento. Mas quem faz o CEP faz NR10? Faz sim, tá? Tem que fazer o NR10, que é o básico, mais o CEP. Olha só, para todos os trabalhadores autorizados, carga horária mínima 40 horas, né? Isso para o curso de NR10. Introdução à segurança e eletricidade, todo o conteúdo programático está aqui, né? Medidas de controle, desenergização, aterramento funcional, né? Proteção temporária. Então, tudo isso aqui, eu posso ter menos que isso? Não pode. Então, por isso que é bom vocês saberem analisar certificado. Porque se vocês mandou o trabalhador de vocês, né? Vocês têm que segurança uma empresa, contratou uma empresa que ministra treinamento. E até olhar, gente, a questão da atualização, tá? Isso aqui, por exemplo, foi atualizado recentemente. Então, se houver menos informações do que consta aqui, significa que não está atendendo ao requisito aqui da NR10. Não está contemplando todo conteúdo programático que essa empresa deveria, que a norma estabelece, tá? Então, muito atentos a isso. E aqui, né, NBR 5410, essa aqui, na questão do ainda conteúdo programático, documentação, tá tudo aqui. Organização do trabalho, então tudo aqui sobre NR10. E NR13 também é uma norma que exige, né, que até é muito exigente essa norma, que trata da operação de segurança em vasos de pressão. O que são vasos de pressão? Caldeiras, compressores, tá?
Então, a classificação da caldeira tem aqui, né, duas categorias, caldeira tipo A e caldeira tipo B, né, isso vai depender da sua capacidade, da sua pressão, tá? Aqui a pressão que é dada em kPa, né, em quilopascal. Tá aqui os níveis, né? Isso aqui preciso entender, preciso saber de funcionar. Não, isso aqui tá no corpo da caldeira, tem que ter isso aqui. Ah, como que eu vou saber qual que é a pressão? Tá no corpo da caldeira. A gente vai comparar e saber se ela é classificada como tipo A ou como tipo B, tá? Documentação exigida da caldeira. Então, toda caldeira tem que ter ali toda a documentação, tem que ter o ano de fabricação, metodologia, pressão máxima permitida, tá? Tem que ter todas essas características. E o trabalhador que opera a caldeira, ele tem que fazer o treinamento, né? E tem uma especificidade da NR13 que as outras não têm, que é o quê? A NR13 exige que o trabalhador, além de ter o curso, ele tem que ter proficiência. Ele precisa fazer. É como se fosse um estágio supervisionado, antes dele ser considerado apto para fazer o trabalho ali de operador de caldeira, tá? Então, olha só, então caldeira para efeito do NR13 é considerado operador de caldeira aquele que cumprir uma das seguintes condições. Tem que ter certificado de treinamento de segurança na operação de treinamento, expedido por uma instituição competente de aprovação profissional. Tem que ter o certificado de treinamento previsto na NR13, aprovado pela portaria SSMT, tá? E um pré-requisito mínimo para a participação do aluno, né, é o atestado de conclusão do ensino médio e ser maior de idade, tá? Então, ele tem que ter o certificado de conclusão do ensino médio, ou então ele não pode fazer o treinamento de caldeira. E o treinamento de segurança de caldeira deve ser supervisionado, né, por um profissional legalmente habilitado. O que que é isso, gente? Um profissional que tem é regulamentado pelo CREA, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, então ele tem que ser um profissional legalmente habilitado, ser administrado por instrutores com proficiência no assunto, obedecer no mínimo o currículo proposto, né, no item 1.9, ser integrado com a prática profissional, ter carga horária mínima de 40 horas, e estabelecer formas de avaliação e aprendizagem, tá? Então, essa norma, ela é bem específica em relação às demais, porque ela tem algumas exigências que as outras não têm. Dentre elas tem que ter o certificado de conclusão do ensino médio, maior de 18, e tem que passar por esse processo aí de supervisão por um profissional legalmente habilitado para dizer se ele é ou não apto para se tornar um operador de caldeiras. A responsabilidade é muito grande, tá, gente? Porque lida com equipamento que pode explodir e causar acidentes catastróficos. Tomem por base uma panela de pressão dentro das nossas casas, né? Tomara que nunca uma de vocês tenha passado e nem venha passar por isso, mas a gente vê, às vezes, noticiário, né, quando uma panela de pressão explode, o estrago que não causa. Imagina uma caldeira, que é uma dimensão, assim, uma pressão muito maior, né? Imaginem só. Então, por isso que tem que ter todas essas condições para ser um operador de caldeira, tá? E tem aqui, gente, as categorias são diferenciadas em relação às cargas horárias. Então, a prática profissional, né, da supervisionada, a operação da própria caldeira que o trabalhador vai trabalhar, vai operar. Olha só, isso aqui é muito importante, ó, porque é a única norma também que cita isso. Ou seja, o trabalhador ele precisa fazer o treinamento no próprio equipamento que ele vai trabalhar, supervisionado por um profissional legalmente habilitado. Então, para esse treinamento, tem que ter categoria A, tem que ter 8 horas e categoria B 60 horas, tá? É isso mesmo. Então, deve ser realizada a atualização dos conhecimentos do operador quando modificou a caldeira, teve acidente, né? Ou um incidente que envolveu a operação da caldeira. O que que é incidente? É um quase acidente, ou seja, teve um dano material, mas não teve um dano vítima, né? Não teve pessoal, um dano pessoal.
Houve recorrência de incidente, tem que fazer novamente o treinamento, ok? Bom, gente, vamos lá para a nossa atividade, então, porque senão não dá tempo de eu mostrar para vocês a atividade, né? SAP 3, vamos lá. Muito interessante essa atividade. Eu quero que vocês façam com muita dedicação, porque realmente vocês aprendem muito fazendo essa atividade especificamente, porque ela vai fazer vocês percorrer, pesquisar, esmiuçar a norma. Olha só, por meio desse site aqui, ou ENIT, tá, gente? Ou o Ministério do Trabalho mesmo, o que que vocês vão fazer? Depois de conhecer e compreender as etapas do programa de treinamento, bem como outras ações educativas, e ainda solucionar problemas relacionados aos treinamentos ou saúde e segurança do trabalho, onde você atua como técnico de segurança do trabalho da empresa Lu Alimentos. A direção da empresa solicitou que façam uma relação dos treinamentos ou capacitações obrigatórios, de modo que possam ser inseridas no planejamento de atividades. Então, para resolver essa atividade, vocês vão precisar ter acesso às normas, tá? Olha como é que é para fazer. Gente, primeiro, lembra que eu falei para vocês que não é o cargo, é a descrição da tarefa, descrição da função. É na descrição da função que nós vamos entender o processo, o que o trabalhador faz. Eu tenho eletricista com N exposições ocupacionais. Mas eu preciso entender através da descrição detalhada da função qual que é a atividade dele. Com isso, nós vamos fazer o quê? Primeiro passo, pesquisar as normas regulamentadoras, né? Preencher a folha resposta e com a carga horária, periodicidade, carga horária de reciclagem e quem é profissional que pode ministrar o curso, tá? Olha só, primeiro, muita atenção aqui nesse quadro, a gente vai ler esse quadro com muita atenção para entender quais são. E esse quadro vem da onde? Geralmente vem do RH, tá? Ou às vezes, né, da própria conversa ali com o trabalhador. Olha só, gente, aí eu venho aqui na folha resposta. Tá tudo aqui bem facinho para vocês, só preencher o quadro. Olha só, muita atenção aqui. Por quê? Aqui eu tenho a área, a manutenção, né? O que que vocês vão fazer? De acordo com o cargo e condição de atividade, vocês vão indicar quais os treinamentos que esses trabalhadores devem fazer, qual a carga horária e qual que é a reciclagem, né? Quando que ele deverá fazer novamente e o profissional que deve ministrar esse treinamento. Aqui eu tenho um eletricista. O que que ele faz? Manutenção elétrica do quadro de comandos, motores, instalações elétricas em geral. Então, aqui de cara, envolve qual norma, gente? Fala para mim, por favor. Deixa eu ver se vocês estão comigo. Qual? Está muito explícito, né? O eletricista que faz manutenção elétrica no quadro. Tarará. Qual o treinamento aqui que. NR10, muito bem. E aqui eu tenho NR10. Ele não está falando que ele sobe em altura, não está falando que ele entra em espaço confinado, né? Só falou que ele faz a manutenção elétrica, ok? E aqui, eu posso colocar NR10, eu posso colocar o treinamento. Ele vai usar IPI? O que que vocês acham? O eletricista precisa de IPI? Deve. Sim. Né? Então, eu posso colocar o quê? O treinamento de NR6 aqui para ele também. E o mecânico? Vamos lá. O mecânico faz manutenção mecânica industrial, lubrificação, troca de máquinas e peças, né? Então, o mecânico ele vai trabalhar com o quê? Com máquinas, equipamentos. Então, de cara, qual que é a norma que está bem relacionada à atividade dele, gente? Quem sabe dizer? Que fala de máquinas, equipamentos, segurança, proteção, NR12, né, gente? Então, aqui está bem explícito, né, que ele vai realizar uma atividade em máquinas e equipamentos e peças. Então, já posso colocar aqui um treinamento de
NR12. E olha aqui, eu tenho um soldador. Ele solda em tubulações, arco a nível de solo e em altura. Soldador, por exemplo, eu tenho NR34, que fala, né, basicamente, ela não é específica de soldador, mas que tem um requisito ali que trata, e tem também a NR18. Então, aqui eu tenho, e o soldador também, os EPIs, tá? Suprimentos, almoxerifado, atenção para essa atividade, para esse cargo, organização de estoque, materiais, insumos, recebimento de descargas de mercadorias com uso de quê, gente? O que que ele usa? Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler aqui comigo? Usa. Opa, o que que eu quero? Não? Usa empilhadeira. Olha só. Então aqui já diz tudo, né? O que que eu tenho que fazer com ele? Treinamento de NR11, operador de empilhadeira. Produção. Então aqui eu tenho um auxiliar de produção. Auxiliar de produção, ele opera máquinas, produz alimentos de acordo com as metas estabelecidas. Também, o que que eu vou envolver aqui? Qual norma? Né? Operação segura de máquinas e equipamentos. NR12. Operador de produção, da mesma forma, né? Então, se eu tivesse aqui um operador de produção com uma descrição, uma palavrinha mudaria tudo. Por exemplo, duas palavrinhas, sobe em altura. Ou, por exemplo, entrar em espaço confinado. Então, já mudaria tudo, mas aqui não está dizendo. Só diz que ele opera máquinas destinadas à produção de alimentos, tá? Caldeireiro, gente. Acabei de falar. Qual que é a norma? Qual que é a norma que se enquadra o caldeireiro? O Instituto Aprimorar. NR, qual que é NR, gente? Acabei de falar sobre ela, NR13, né, gente? NR13. NR13. E aqui eu tenho a manutenção predial, né, oficial de manutenção. Essa que eu quero uma atenção especial, porque muita gente erra nesse Poliana, cargo. Oi? no caso, o NR13 fala sobre caldeira, né? Aí também também tem que ser a 13 e a 35 por causa de altura ou não? Porque ela não está falando, por exemplo, que ele sobe em altura, percebem? Ah, Só tá. está falando que ele. Desse daí, no caso, né? Isso. Então, aqui, o caldeireiro, que é o caldeiro, a gente está falando do caldeireiro, né? O que que o caldeireiro faz? Operar a caldeira. Ele só opera a caldeira, tá? Então, não está falando que ele sobe em altura, que ele trabalha com a parte elétrica, não. Só está falando que ele, né? Então, aqui o mais explícito, né? Por exemplo, aqui está dizendo que ele, né, manuseia, opera a caldeira. Então, a norma que está relacionada com essa atividade para treinamento, fim de treinamento, NR13, ok? Tá, e em questão dos vasos de tubulação, esses trem assim, não entra também não, outro NR. Não, só caldeira. Aqui nesse caso, só está falando da caldeira. Agora você entrou num assunto interessante. Vamos supor que fala o seguinte, eu sei o que você quis dizer, porque às vezes, em uma organização, nós temos ali o operador de utilidades. E o operador de utilidades, ele fica ali no meio, caldeira e vaso de pressão, né? Vamos Isso, supor era que isso seja uma empresa. Eu entendi o que você quis dizer. Então, vamos supor que seja uma empresa ali do ramo alimentício, né? Onde tem os vasos de pressão, tem a tubulação, que envolve a questão da pressurização da amônia para poder fazer o processo de refrigeração da empresa, né? O processo de refrigeração. Aí, nesse setor de utilidades, sim, né? Mas é que nesse caso não está dizendo que ele opera a baixa pressão, somente a caldeira. Então, eu vou envolver a NR13 somente no requisito que trata da caldeira, porque tem um específico que trata de vagem de pressão, tá? Mas nesse caso, não. Nesse caso, somente para a caldeira, ok? E aqui eu tenho manutenção predial. Eu respondi a sua pergunta? Eu não sei com quem que falou.
Peraí. Respondi sua pergunta. Foi a Dai que falou? Foi, é porque é Você... cachorro, é marido, é ali na praça, aí tava Eu debatendo aqui. entendo. Entendi, obrigada. Eu respondi sua dúvida. Tá certo. Gente, agora uma atenção especial para esse cargo aqui, que muita gente erra. Por quê? Porque aqui eu tenho o operador, né, oficial de manutenção. O oficial de manutenção, ele é muito coringa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse cargo, porque ele pode fazer N atividades dentro de uma empresa. Eles entram em lugares que só Deus sabe. Então, por isso, muita atenção na descrição de atividades. Porque olha o que que ele faz. Ele pinta, ele realiza pinturas, reparos na infraestrutura predial, limpeza e desinfecção de caixas d'água e cisternas. Gente, onde que a caixa d'água fica? Que não especificou, né? Mas geralmente fica onde? A caixa d'água fica localizada em locais altos, acima de 2 metros de altura, ok? E uma manutenção dentro de caixas d'água e cisterna é considerado o quê, gente? Caixa d'água e cisterna é considerado o quê? Qual tipo de, qual norma que se enquadra para esse tipo de atividade? 33? 33, Karine, muito bem. Então, gente, espaço confinado, tá? Quando eu falo de cisterna, caixa d'água, silo, tá? É espaço confinado, GNR 33. Então, muita atenção, porque aqui a gente vai ter que fazer treinamento com ele, NR 35 e NR 33. Porque tá dizendo que é uma caixa d'água. A caixa d'água fica onde? Localizada. Pode ter caixa d'água baixa, sim, mas geralmente, né, localizada em locais acima de 2 metros de altura. E também a questão da cisterna, que são considerados aí espaços confinados, tá bom? Então, no caso, nesse serão 3 normas. 33, 34, 35? Aqui serão duas, né? 33. Aqui no caso do manutenção predial, que está dizendo que ele realiza pinturas, né? Reparos na infraestrutura predial, NR 33, NR 35. Agora, você citou num ponto importante. O que que ele faz? Pinturas. Pinturas é o quê? Produtos químicos. A NR 26 diz que todo trabalhador que manuseia produtos químicos ele precisa passar por um treinamento, né? Ele precisa ser treinado quanto aos riscos que aquele produto oferece, meios de proteção. Então, sim, nesse caso aqui entraria NR 26, treinamento para manutenção, manuseio de produtos químicos, ok? Então, nesse caso aqui, sim, seriam 3 normas, tá? Gente, por isso que eu falei, essa atividade eu gosto muito dela, porque ela vai exigir que vocês, vai forçar, né, que vocês façam pesquisas, que vocês olhem as normas, por exemplo, que tem relação com essa atividade, né, com a atividade do trabalhador. Como eu falei para vocês, não devemos ficarmos, nos prender ao cargo. Temos que nos atentarmos às descrições de atividades. É na descrição que vai dizer a real, né, o que esse trabalhador realiza, qual o processo que ele realiza para poder executar a sua atividade, né? E somente entendendo o processo que vocês poderão indicar os treinamentos, né, de forma assertiva relacionada às normas regulamentadoras. Mas para isso, preparamos aqui para vocês, ó, opa, a folha resposta. Vocês vão fazer atividade aqui nessa folha resposta, aqui que vocês vão preencher, né? Capacitação, treinamento, conforme a norma. Se quiser citar aqui o item da norma, vocês coloquem. Anexo 2, NR 10, né? Carga horária, 40 horas. Periodicidade a cada 2 anos, por exemplo, de quanto em quanto tempo ele precisa repetir esse treinamento? Ah, Poliane, mas eu vou colocar aqui da NR 11. O NR 11 não tem. Quem vai definir isso? Você, tá? Não deixa aqui em branco, não. Você vai definir.
Você vai ver de acordo com, imagina a indústria. Tenta imaginar a indústria. Qual a indústria? Você escolhe a indústria. Imagina a movimentação de empilhadeiras e tenta imaginar qual tempo que você vai colocar para esse trabalhador fazer a reciclagem desse treinamento. Carga horária da reciclagem, tá? Como eu falei, às vezes a carga horária da reciclagem pode ser mais baixa, ou se às vezes a norma não estabelecer, pode ser a mesma carga horária realizada na admissão, na primeira. A gente chama de admissão, mas é o primeiro treinamento. E aqui, qual profissional que pode ministrar essa capacitação? Vimos lá na NR13, por exemplo, que fala do quê? Do profissional legalmente habilitado, que é o PLH, profissional legalmente habilitado. Pode ser qualquer trabalhador, por exemplo, de saúde, segurança do trabalho? Não, não pode. Tem que ser aquele que seja, né, tenha proficiência e seja legalmente habilitado, tá? Então, aqui vocês vão preenchendo conforme a descrição. Eu não vou falar mais, senão daqui a pouco eu respondo a atividade todinha para vocês. Não é isso que a gente quer, né? Não é esse o objetivo aqui da atividade, tá? Meninas, alguma dúvida? Da minha parte, não. Tranquilo, Karine? Sim. E vocês? Alguém tem alguma dúvida? Se E tiver, também gente, eu quero tranquilo. que. Se tiver, Tá Não, tranquilo? agora correr atrás. se tiver, depois a Isso. gente. Que não tem como, gente. Essa atividade, eu adoro essa atividade, como eu falei para vocês, que não tem como. Vocês vão ter que ler a norma, vão ter que pegar a norma, pesquisar. Não tem como fazer essa atividade sem desmiuçar a norma. Então, é uma oportunidade muito boa que vocês terão de buscar, de pesquisar, porque é isso que vocês vão fazer quando o técnico de segurança do trabalho o tempo todo. Então, a gente tem ali que pesquisar, ler. Às vezes, gente, nós não temos essas informações. Por exemplo, não tenho todas essas informações aqui gravadas na minha mente. Qual o treinamento, quanto que é que o trabalhador tem que fazer o treinamento novamente? Qual que é o período ali de reciclagem? Não sei, às vezes, depois de formado, mas você tem que saber o quê? Onde pesquisar, qual a norma pesquisar. Já está em mente, ó, aí caldeira, não, tem que olhar na NR13, então já pega na NR13, já olha, já vai direto no item, tá? Então, é essa assimilação que vocês têm que fazer, isso tem que ser automático. Ah, mexeu com máquinas, equipamentos, NR12, altura, 35, e assim diante, tá bom? Então, essa atividade eu tenho certeza que vai enriquecer bastante aí. Faça com calma, faça com dedicação, que vocês verão que realmente vocês vão aprender muito, né? Vão absorver bastante conteúdo mesmo, e aprendizado aí com essa atividade. Faça com carinho, com calma e sucesso, tá? Boa aula, né? Caso vocês tenham aí aula nesse próximo sábado. E na próxima semana voltamos a nos encontrar. E eu gostaria que vocês viessem com dúvidas. Ah, não fiz atividade, porque eu fiquei com dúvida. Não deixe de fazer por conta de dúvidas. Tragam essas dúvidas para a gente poder discutir e eu sanar essas dúvidas aqui com vocês, tá bom? Forte abraço, meninas. Tenham todas uma excelente noite, bom descanso e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.